Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Chegamos hoje à quinta-feira e vamos estudar mais um ponto da lição aqui do capítulo 7 de João. Ontem nós vimos, que aquela pregação que Jesus Cristo fez lá diante do templo, junto a liderança judaica da época, fez com que o povo ficasse dividido. Então hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento. Pergunta 9. Que resposta deram os guardas que saíram para prender Jesus? Veja que depois que aquela multidão, parte da multidão, parte do povo que compunha aquela multidão, fez aquela ironia, aquelas críticas, Uns disseram assim: será que a liderança, dos judeus passaram a acreditar que esse homem aí é o Cristo? Fizeram aquela, Isso inflamou o coração da liderança, E vendo que a multidão estava dividida, porque uma parte da multidão dizia: será que quando vier o Cristo, que esse povo está esperando, vai fazer milagres maior do que Jesus Cristo, Olha só. Então, diante disso, o que a liderança religiosa mandou fazer? Mandou os soldados prender Jesus, E o que vai acontecer agora? Vamos lá. O versículo 45 e 46 do capítulo 7 diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declarou os guardas. Que coisa, Que coisa impressionante. Olha, meus amados irmãos, eu já fui soldado do exército, Servi por quase uma década. E a disciplina militar, ela é, pelo menos no meu tempo, era uma disciplina muito rígida. Muito rígida. E não tem esse negócio de um comandante, de um superior, dar uma ordem para que o militar não cumpra, não. Assim, só se for algo sobrenatural, que ocorra para que aquela missão não seja cumprida, algo de força muito maior do que a determinação mental que tem um homem que foi treinado para cumprir a missão até com a própria vida. É algo assim muito difícil, porque os guardas saíram com a missão clara de fazer aquilo, de prender Jesus Cristo, não é? Mas esses guardas que saíram para prender Jesus Cristo encontraram ele falando em algum lugar. E ele estava pregando e ensinando. E aqueles guardas, quando chegaram ali, começaram a escutar, é como se... Estou tentando imaginar aqui o cenário, Estou tentando imaginar o cenário. Eu imagino que esses guardas tenham chegado aonde Cristo estava, ensinando ali, talvez próximo ali ao templo. E então, eles chegaram assim, como se assim: eu vou esperar só um pouquinho ele acabar essa fala para a gente prender ele. E acabaram escutando Jesus Cristo falar. E aquela palavra tocou o coração daqueles homens, que impediu naquele momento qualquer reação ofensiva contra ele para o prender, E o texto aqui, ele é muito claro, mostrando de quem partira o ódio. O ódio contra Cristo não vem da população comum, das pessoas pobres, dos membros da igreja. Não, ele vem da liderança. Embora haja centenas de versos bíblicos de passagens nos 4 evangelhos afirmando isso com clareza, infelizmente ainda tem muita gente que ainda é devoto da liderança religiosa, do sistema institucionalizado, onde esses líderes religiosos exploram os membros, exploram de todas as formas, com a religião do medo, com a ameaça: se você não me der, você vai ser amaldiçoado.
Se você levantar a voz para mim que sou ungido, se você me contrariar, se você me corrigir, se você falar qualquer coisa contra o que eu estou ensinando, eu sou ungido, eu amaldiçoo você, Deus vai lhe castigar, né? É terrível o nível de opressão que a liderança faz, e tem muita gente que não consegue enxergar que o problema está ali. Todo o problema de Jesus Cristo sempre foi com a liderança. Jesus nunca teve problema. Jesus nunca teria problema com os soldados romanos se a liderança judaica não entregasse e pedisse a sua cabeça. Isso é tão óbvio, isso é tão claro, aí você se questiona. Há um princípio bíblico que diz: o que foi é o que será, o que aconteceu tornará a acontecer, tornará a ser feito. E muita gente não consegue enxergar, talvez porque não gosta da Bíblia, talvez porque a igreja que ele segue é dos homens e o povo não gosta muito de examinar a Bíblia, né? É mais a igreja do oba-oba, um monte de crente sem responsabilidade com a verdade. O negócio dele é participar de um clube social, de uma igreja que é um clube social onde eles se divertem, onde eles se encontram, como essas pessoas que vão para um clube beber, dançar, se divertir, comer, festejar e tal. Parece que é a mesma coisa, o mesmo sentimento. Não tem compromisso com a verdade, né? Porque o templo é lugar de sacrifício, a sinagoga é lugar de aprender a palavra, não é lugar das pessoas seguirem os homens, não é lugar das pessoas ter medo dos homens, não é lugar onde os homens, os membros, vai venerar líder religioso, sacerdote, doutor de lei, escriba, fariseu, como era dessa época, né? Veja que coisa, né? O texto é claríssimo, né? Voltaram aos chefes dos sacerdotes. Ora, quem são os chefes dos sacerdotes? O chefe número 1, maior de todos, é o sumo sacerdote, que naquele ano era Caifás, né? No ano em que Cristo foi preso, foi perseguido e morto, era Caifás. Abaixo dele tinha um candidato ao trono, entre aspas, né? O trono de sacerdote não tinha um trono, mas é uma figura de linguagem. Era o seu genro, Anás. Anás era o genro casado com a filha de Caifás. Era o seu genro. E uma série de outros sacerdotes ali, que eram chefes de turma. Lá nos dias de Davi dividiu 24 turmas de sacerdotes, para que cada turma de sacerdote ficasse 15 dias executando durante o ano, né? 15 dias durante o ano, ficasse executando ali. Então tinha várias turmas, cada mês 2 turmas, né? Tal. E cada uma turma de vários sacerdotes, não sei quantos sacerdotes eram, se eram 20, 30 sacerdotes, era uma turma. E em cada turma dessa tinha um chefe, um cabeça que liderava aquela turma, né? Parece que a turma do sacerdote pai de João Batista, né, de Zacarias, era a turma de Abias, se não fala a memória. Abias era o cabeça. Então, quando a Bíblia diz que havia os chefes dos sacerdotes, eu preciso compreender que era o sumo sacerdote, esses chefes de turma, né, que faziam parte dos príncipes dos sacerdotes, os cabeças, os principais, né, dos sacerdotes, e havia também ali os fariseus, né, que é a turma mais radical, e muitos sacerdotes eram da seita dos fariseus, porque ser fariseu é participar de uma seita que tem uma determinada crença, né, uma determinada crença, e isso era uma espécie de casta, uma espécie de elite da liderança, né, da religião judaica, né, que na verdade eles eram como líderes, né. Pois bem, então o texto é claro, os soldados estavam a mandado dessa liderança para prender Jesus, e eles ficam realmente assim, transtornados, contrariados, quando vê os soldados retornando sem Jesus. Cadê o homem que se foram prender? Ah, não, a gente não prendeu não. Por quê? Ah, ninguém fala da maneira como aquele homem fala. Imagine só, se eu fosse um comandante que mandasse esse soldado fazer isso, e eles viessem com essa conversinha mole, eu mandava prender imediatamente, porque isso é uma postura militar. No caso de Roma, mandava matar. O soldado que desobedece por convicções próprias era preso ou morto, né?
Pois bem, mas veja só que maravilha aqui, né? O poder de Deus agindo para proteger Jesus Cristo, porque Jesus só tinha que morrer na hora exata. Só tinha que passar por todo o problema na hora exata. Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, as coisas não acontecem antes do tempo. Isso acontece com a permissão de Deus, e aí, quando é com a permissão de Deus, tem a proteção de Deus, tem a aprovação de Deus, é do agrado de Deus, está dentro do plano de Deus para a salvação. E é isso que nós precisamos aqui na Terra, ter a certeza e receber de Deus a salvação. Bom, meus amados, vamos aqui dar continuidade. Vamos agora aqui para a 8ª pergunta, dando continuidade ao assunto que está sendo tratado, né? No capítulo 7 de João, ali um verdadeiro embate ali entre Cristo e a liderança do Sinédrio, e uma multidão como espectador ali, dando as suas, né, apresentando o seu testemunho, suas crenças, né? E então na pergunta 8 diz assim: como ficou o povo de Jerusalém devido à alienação religiosa recebida? Ou seja, a maioria, né? Porque havia ali uma multidão dividida. Uma parte dizia: não, Jesus é enganador. A outra parte dizia: ninguém faz. Será que quando vier o outro Cristo, né? O Cristo que eles estão esperando vai fazer tantos milagres quanto Jesus faz? Pois bem, então vamos ver como ficou o povo de Jerusalém devido a essa escravização, essa alienação religiosa recebida, né, imposta pelos líderes judeus daquela época. Olha o verso 43 e 44, diz assim: assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha, como já tinha ficado claramente evidenciado, o texto agora vem dizendo que o povo ficou dividido, como nós acabamos de perceber, né? E o texto aqui, ele está dizendo que o povo ficou dividido por causa de Jesus. Jesus Cristo é o promotor dessa divisão. Jesus Cristo é quem promoveu essa divisão entre a multidão. E aqui me faz pensar uma coisa muito interessante, né? O pensamento tradicional do sistema religioso que há na maioria das igrejas que professam a fé cristã sempre entendem que a divisão é coisa de Satanás, né? Quantas pessoas já não ouviu um pastor dizer: olha, a divisão é coisa do diabo, é coisa de Satanás? Eu encontrei várias vezes na Bíblia o Senhor Deus promovendo a divisão dentro do próprio povo. Ele dividiu a família de Abraão, Agar e Ismael para um lado, Sara e Isaac para outro. Ele dividiu claramente, né, as tribos de Israel, quando deixou os judeus, né, no sul, e 10 tribos dos filhos de Israel foi lá para o norte, lá para Samaria. E eu fiquei revoltado quando eu li aquilo a primeira vez, né, que eu via Jeroboão, o construtor ali, auxiliar de Salomão ali na construção do templo, um chefe, um mestre de obra, né? Alguém muito importante na construção, manutenção do templo. E do outro lado, Roboão, o filho, o descendente do trono de Salomão, eles dois brigando ali e causa essa divisão. E aí depois eu lendo o texto, o Senhor diz assim: esta divisão quem fez foi eu. Eu separei a tribo de Judá das 10 tribos que vão para o norte. E eu fiquei assim: o Senhor fez isso? Sim, Ele fez, porque Ele sempre está tirando o remanescente. Ali Ele estava tirando o remanescente de Judá. Isso foi tão claro, o Senhor estava tão certo nessa divisão, que quando Jeroboão pegou as 10 tribos e levou lá para Samaria no norte, a primeira coisa que ele fez foi criar um bezerro de ouro e o povo adorar o bezerro de ouro.
mostrando que o povo estava atolado em idolatria. E o povo de Jerusalém tinha a chance de continuar firme no Evangelho, ali firme na palavra, ali com o templo, com os levitas ali no templo e tal. Embora esses judeus que tiveram esse privilégio de ter o templo, né, de ter ali todo o ritual sagrado e se consagrar diante daquilo ali, se preocuparam mais com os irmãos, as 10 tribos, começaram a criar guerra um contra o outro e esqueceram de se consagrar. Entraram na apostasia, ficaram com ódio um dos irmãos, alimentaram o ódio e entraram na apostasia e lá vai aquela agonia toda, até que Jesus veio e retirou o remanescente. De novo o Senhor tira o remanescente, tira 12 discípulos primeiro, depois tira mais 70, e sai tirando, né? Até formar a igreja que nós chamamos a igreja primitiva ali dos apóstolos, né? Que chamavam de o caminho, outros chamavam de a seita, outros chamavam de os cristãos, né? Já um termo histórico aplicado aí aos seguidores de Cristo. E então vai. E aqui Cristo diz, o texto diz claramente que eles foram divididos por causa de Cristo. Ora, e Cristo porventura escondeu isso? Cristo mesmo disse, eu vim para dividir o pai do filho, a nora da sogra, ele vai dizer. Cristo veio causar divisão. Agora, ele não é o causador da divisão como Satanás causa, porque Satanás, ele causa a divisão entre 2 irmãos que têm a mesma fé. Jesus não faz isso não. A divisão que ele causa é entre trevas e luz, é entre verdade e mentira, é entre a vida e a morte. É esse tipo de divisão. Ele veio trazer a espada que divide, que separa o homem espiritual do homem carnal. Então, esse é o tipo de divisão que Cristo veio trazer. E ali, naquela multidão, estava claramente sendo dividido. Os que acreditavam na verdade e os que acreditavam no sistema religioso. Os que acreditavam em Cristo e os que resolviam acreditar no Sinédrio. Ali estava claramente a divisão. Por que é que o povo tem dificuldade de entender isso hoje? E o povo que eu digo, eu não estou me referindo ao povo evangélico, que diz que conhece a Bíblia, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que diz que estuda a Bíblia na igreja. Por que esse povo não enxerga isso? Por que a maioria deles está do lado do sistema religioso e despreza o irmão que está com a razão, com a palavra? Por que sempre eles estão do lado da maioria, do lado do pastor mais rico, do lado da igreja mais poderosa? Nunca tem a capacidade de se posicionar ao lado da verdade. Por que a maioria se acovarda diante de uma injustiça do sistema religioso contra alguém que está sendo perseguido, contra alguém que está sendo maltratado? Obviamente, né? Eles estão sendo divididos, como foi essa multidão. Acreditava na verdade que era Cristo. Outros preferiram ficar do lado do sistema religioso, né? Pelas aparências, porque ali Cristo não aparentava o Filho de Deus ser um ser glorioso, o Rei dos Reis, né? Cristo não aparentava ali, era um homem humilde. Mas do outro lado eles olhavam aparentemente e enxergavam sacerdotes bem vestidos, ricos, poderosos, influentes. Eram muitos contra poucos. Poucos do lado de Cristo e uma multidão do lado deles. E aí, tudo isso conta para a pessoa que é sem fé, para aquele que está alienado, aquele que está escravizado, aquele que vive na servidão do sistema religioso, não consegue enxergar isso. A história do tempo de Cristo se repete nos dias atuais. Mas como diz o livro de Êxodo, né? Êxodo, eu acho que 32, verso 2, não estou lembrado agora se é 32, 2 ou 34, 2, que diz assim, não seguirás a maioria, olha só, não seguirás a maioria para defender o que é errado. Que coisa, né? Veja que o Senhor está dando um mandamento claro. Se a maioria estiver errado, fique do lado da minoria. Mesmo que aparentemente você deva sofrer alguma consequência. Né? Então, o mandamento é claro. E nós precisamos decidir. A gente precisa escolher ao lado da verdade. Não importa se essa verdade que a gente vai escolher é a minoria da minoria. Não importa se a verdade trará consequências duras
E a mentira traz um tempo imediato de alívio, de livramento, um suposto livramento imediato. Não importa. Isso aí tem que escolher a verdade, independente das consequências, que sejam boas, que sejam más. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa coragem, nos dê esse discernimento, e que, se com a mão do Senhor ele provocar qualquer tipo de divisão, fiquemos do lado da verdade, né? Qualquer tipo de divisão no emprego, na própria família, ou até dentro da própria igreja. Se alguém se dividir, escolher dividir, olhemos pelo lado do Senhor, que o Senhor, se ele permite uma divisão, é porque ele quer fazer uma obra. E a gente tem que sempre ficar do lado da verdade. E a palavra de Deus, ela tem a palavra final.